E aí, galera, tudo bem com vocês? Como vocês devem lembrar, eu sou o professor Pedro, tá? De Biologia. E nessa aula a gente vai abordar um dos meus assuntos favoritos, como vocês bem sabem, que é impactos ambientais, né? E como o Enem ele está adorando, né, problemas ambientais. E a gente está no ano de COP, né? COP 30, que esses assuntos eles estão bem mais em evidência do que nos outros anos. Então, eu nem arriscaria dizer que é uma aposta minha para o Enem, né? Porque é uma realidade. O Enem de 3, 4 anos para cá vem cobrando muito impactos ambientais e poluição, tá? E no ano de Copa eu imagino que isso vai ser bem mais discutido na prova. E não só em biologia, tá? Biologia, história, geografia e assim vai. Química, tá? Cai muito também. Então, vamos lá. Eu queria falar para vocês, né, de um assunto que eu pincelei só com a terceira série, que o que eu fiz aqui? Ah, tá. Problemas técnicos. Tá, como é que são isso? Bota uma canetinha só na ponta. Aonde? Na lateral. Apertou no primeiro. Lateral? Opa. Peraí, pessoal. Galera, problemas técnicos aqui, mas já conseguimos corrigir, temos um grande suporte aqui, né? Eu sei da aula, mas mexer em tablet não é comigo, não. Então, esse assunto aqui eu falei rapidamente com a terceira série, né, mês passado, né, que foi fragmentação de habitat. E o Enem já cobrou isso, né? Eu mostrei para vocês uma questão sobre fragmentação de habitat e a consequência disso que é o efeito de borda, tá? Vocês devem imaginar, primeiramente, que a composição de uma floresta, né, tanto de vegetação quanto de fauna, né, ela é diferente nos pontos da floresta, né, nas diferentes zonas da floresta. A gente tem um efeito que a gente chama de efeito de borda, tá? Que é o quê? Aqui na borda da floresta, a gente tem características de luminosidade, de temperatura, de vento, tá? De umidade diferentes do que no centro da floresta, tá? Isso deve ser um pouco instintivo para vocês, né? Aqui nessa borda chega mais vento, chega mais luz solar, tá? É menos úmido, tá? A umidade do centro da floresta ela é diferente da borda, tá? E isso vocês devem imaginar que com certeza vai influenciar na composição das espécies, tá? Tanto de plantas quanto de animais, de fungos, de bactérias, de tudo, tá? Porque cada indivíduo se adapta no seu ambiente, né? No ambiente em que ele está presente, certo? E aí, quando a gente faz alterações nessa floresta, vamos supor que uma estrada, né? Que a gente tem aqui em Belém, por exemplo, muitos problemas ambientais no período da COP de construção de estradas, né? Vocês devem estar por dentro da construção das estradas ali, por exemplo, daquela estrada que vai interligar Centenário ao Roda Marinho. Era uma área de vegetação, né? Imaginem como uma área dessa aqui, sem interferência. Então a gente tem uma composição de espécies no centro dessa floresta aqui, diferente da borda. Tá? Espécies que estão muito adaptadas a esse centro, a essa umidade, a essa temperatura, a essa ausência, por exemplo, uma incidência menor de vento, por exemplo. Tá? Quando a gente passa aqui fragmentando essa floresta, como uma estrada, como alguma outra coisa, um empreendimento, enfim, eu vou causar o que a gente chama de efeito de borda. O que seria esse efeito de borda? Eu vou estar aumentando a superfície de contato dessa floresta, tá? É bem instintivo, né? É bem fácil de compreender o que está acontecendo aqui, ó. Se eu estou aumentando essa superfície de contato, nessas beiradinhas aqui, ó, da floresta, eu vou ter o quê? Uma maior incidência de luz solar, uma maior incidência de vento, eu vou ter uma modificação na estrutura desse habitat. Vocês conseguem compreender isso? Consequentemente, eu vou ter uma mudança na composição das espécies aqui dessa floresta, tá? E aí a gente tem que lembrar de alguns conceitos que vão mudar aqui nessa fragmentação de habitat, que é essas mudanças físicas, que a gente chama de abióticas, né? O A significa ausência, né? E aí eu vou ter, como eu já falei para vocês, a mudança do vento, na radiação solar e na umidade, tá? Mas eu tenho também mudanças nas características bióticas, tá? Nos animais, nas plantas, nos fungos. E eu tenho aqui uma mudança na abundância,
que é o número de indivíduos desse ecossistema, e na diversidade, que é o número de espécies. E aí eu falei para vocês que, por exemplo, ter uma grande abundância de um ambiente não significa uma diversidade de espécies. Por quê? Eu posso ter ali uma abundância, um número de indivíduos muito grandes de uma espécie generalista, de uma espécie que vive em qualquer ambiente. Por exemplo, é muito mais fácil, vamos falar de anfíbio, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado por anfíbios, especialista em anfíbios, né? E aí, vamos pensar em anfíbios. Pô. É mais fácil vocês encontrarem na cidade um cururu ou uma gia, né? Uma perereca, né? Que é um bicho que precisa de mais umidade para sobreviver, por exemplo. O sapo cururu, por quê? Porque ele é um bicho generalista, ele vive em qualquer ambiente, né? E geralmente esses bichos, eles vivem aonde? Nas bordas, né? Onde é mais quente, onde tem menos umidade, que são bichos que exigem umas condições menos favoráveis para sobreviver, tá? Então, eu posso modificar esse ambiente e dizer assim, olha, mas eu tenho uma grande abundância de espécies. Eu tenho ainda 500 indivíduos, mas eu posso ter 500 indivíduos de uma espécie só. E isso é um prejuízo muito grande para o habitat, sabe? Onde antes eu tinha 50 espécies, agora eu tenho 20 só. O número de indivíduos mudou? Não mudou, mas mudou a diversidade. Vocês conseguem compreender isso? E isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai mudar a estrutura desse ambiente, vai mudar a interação entre os organismos, entre as plantas, entre os animais e as plantas. E isso também muda as características abióticas, beleza? E aí eu quero relembrar um outro conceito que eu falei para vocês, que é a eutrofização, que já caiu na Enem também, tá? A eutrofização, ela vai ser a morte, um processo de morte de alguns corpos d'água, né? E aí o que acontece? A eutrofização ela vai acontecer quando muitos nutrientes caem em um corpo d'água. Quando eu falo nutriente, pode ser nutrientes inorgânicos, como fertilizantes, ou então fertilizantes feitos de nitrogênio, potássio, fósforo, ou também orgânico, por exemplo, esgoto, né? Então eu falei para vocês, por exemplo, que no Utinga, né, aqui não está longe da gente, no Utinga eu tenho o início do processo de eutrofização, porque lá a gente tem focos, né, focos de despejo de esgoto. E o que esse despejo de esgoto vai causar em um corpo d'água, né? Como eu falei para vocês, eu me dediquei muitos anos da minha vida a estudar o Utinga, né? Não só o Utinga, mas a poluição do Utinga. O que está acontecendo lá? O que esses efluentes que estão chegando lá, olha a palavra, efluente, né? Tudo que é despejado em um corpo d'água. O que ele vai causar naquele ambiente? Esse excesso de nutrientes vai fazer com que algumas algas, ó, essa imagem aqui ela está maravilhosa. Essas algas, elas não tem nada a ver com a história, né? Elas vão se alimentar muito, se reproduzir muito, tá? E vai ter um boom de algas nesse corpo d'água. Eles até falam aqui, oba, comida, né? Vai ter um boom de algas nesse corpo d'água. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, elas vão consumir todo o oxigênio desse corpo d'água. Elas também podem fazer uma camada de algas, ó, como vocês podem ver aqui, nessa imagem da direita, eu tenho uma camada verde aqui. Consequentemente, eu não vou ter a passagem de luz para o fundo desse corpo d'água. Se eu não tenho luz passando, o que vai acontecer? Eu não tenho fotossíntese das plantas que estão lá no fundo. Eu tenho plantas no fundo do rio também. Se eu não tenho fotossíntese, essa cadeia alimentar ela é desequilibrada. As plantas vão morrer e vocês devem lembrar também que o processo de decomposição de um bicho morto, de uma planta morta, consome oxigênio também. Além disso, essas bactérias elas vão consumir oxigênio, a decomposição do que morre lá dentro vai consumir oxigênio, então ao longo do tempo vou ter uma queda de oxigênio. Então é um efeito cascata. Sabe por quê? O que acontece? Quando eu tenho ausência de oxigênio, acabou tudo. Os peixes vão morrer, a morte desses peixes vai consumir, né, na decomposição esse oxigênio e ao longo do tempo eu vou ter a morte desse lago. Eu tenho vários exemplos que eu posso falar para vocês. O rio Tietê, é claro que o Utinga não está no nível do rio Tietê, tá? Mas se não for tomadas medidas de manejo desses lagos, eles podem acontecer mais ou menos isso, tá? Eu vou passar essas questões aqui, depois vocês deem uma olhada no material, porque eu quero falar sobre isso aqui, ó, que é o ponto-chave dessa aula aqui, que é a poluição, tá? Ou outros tipos de poluição. Qual é o destino dos resíduos produzidos por essas sociedades? O ser humano, vocês devem imaginar, e aí o professor de História deve ter falado isso para vocês, as sociedades humanas,
E eu posso falar vários exemplos aqui em Belém, né? A urbanização de Belém foi a partir dos rios, né? Ali do Ver o Peso, por exemplo, do Rio Nilo, por exemplo, as sociedades egípcias foram construídas ao longo do Rio Nilo, né? Porque o ser humano sempre precisou de água, mas consequentemente o ser humano sempre despejou os seus efluentes na água, tá? E aí, a partir do processo de industrialização, a gente tem, eu quero chegar aqui, ó, de industrialização, a gente tem isso aqui, né? Esse filme dos Simpsons, para mim, ele foi genial nessa parte de mostrar como que o que a gente joga no ambiente pode influenciar nos animais e nas características físico-químicas desse ambiente. Ó. O Homer despeja aqui, né, que no caso é o cocô do porco, né? É claro que eles dão uma aumentada, né, nos efeitos, mas ele acaba influenciando nas características desse rio aqui, que vai gerar uma alteração na fauna e na flora desse rio. Tá? Isso aqui é um rápido resumo do que pode acontecer. Né? E aí a gente tem os efeitos em maiores níveis de organização biológica e os efeitos em menores níveis de organização biológica. Isso aqui é muito importante e isso aqui o Enem pode cobrar. Por quê? Efeitos em maiores níveis de organização biológica são efeitos mais tardios. Tá? Como é que a gente pode evitar um efeito de uma substância tóxica? Como é que a gente pode não só evitar, como prevenir? Descobrir que efeito essa substância pode causar antes do estrago acontecer, né? Em menores níveis de organização biológica. Porque esses efeitos são primários. Vamos dar um exemplo. Um derramamento de mercúrio. Né? Vocês devem estar muito familiarizados com mercúrio. Até os efeitos em maiores níveis de organização biológica acontecerem, que são efeitos em populações de indivíduos, até a gente ver peixe morto, até a gente ver danos neurológicos em crianças, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Antes disso, aconteceram danos em organelas, danos em células. Vocês conseguem entender isso? Então, se eu quero evitar um efeito ou descobrir que efeito uma substância pode causar em um ambiente, um animal, eu preciso investigar isso em menores níveis de organização biológica. Porque quando eu tenho um efeito já em populações e comunidades, é porque o estrago já está feito. Essa comunidade, esse ecossistema, essa cadeia alimentar, ela já está toda desestruturada. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho que pode vir na prova de vocês, que é esse jogo entre maior nível de organização biológica e uma resposta tardia, né, esse efeito tardio, e um menor nível de organização biológica e um efeito primário. Vocês conseguem entender isso? E aí o que acontece? Eu trouxe esse conceito aqui porque tem uma questão da Enem que fala sobre isso, ó, organismos bioindicadores e organismos biomonitores. Eu tenho o bioindicador como um organismo que fala sobre presença e ausência. O que eu entendo como bioindicador? Né? Vai ser um organismo que, se ele está presente naquele ambiente, significa que aquele ambiente está bom ou ruim. Né? Presença e ausência. Por exemplo, os líquens. Os líquens, a gente fala que eles são bioindicadores de qualidade do ar. O que significa isso? Se eu sei que no ambiente tem líquens, tá? E esses líquens eles são bioindicadores de qualidade de ar, se eu volto lá naquele ambiente e eu não acho aqueles líquens, significa o quê? Que a qualidade do ar desse ambiente caiu, né? Então essa presença ou ausência, ela significa a qualidade desse ambiente, tá? Eu tenho as minhocas também como bons bioindicadores, tá? Ou seja, se eu encontro aquele organismo ali, significa que o ambiente está bom. Né? No caso dos líquens, no caso das minhocas. Mas o contrário também acontece. Se eu sei que aquele ambiente está ruim e aquele animal ele só vive em ambiente ruim, entre aspas, ele consegue sobreviver nesse ambiente ruim, significa também um indicativo de poluição. Vocês conseguem entender isso? Essa presença e ausência? Mas eu tenho também o conceito de biomonitoramento, que é muito importante também, que é uma presença constante desses organismos. Porque o que significa? Eu posso estudar ao longo de um gradiente temporal espacial essa poluição. Eu posso estudar ao longo de meses o que um poluente está causando nesse ambiente, estudando esse peixinho aqui, estudando características reprodutivas dele, estudando os tecidos dele e também um gradiente espacial. Como assim espacial, professor? Eu posso comparar, por exemplo, uma área degradada com uma área controle, que a gente chama uma área que não foi degradada. E eu posso dizer assim, olha, essa substância ela está causando efeitos tóxicos porque eu consigo comparar esses ambientes e esses organismos. E por isso esse conceito de biomonitoramento ele é muito importante. Tá? E tem outro conceito que também já veio no Enem, que é de biorremediação, tá? Que é muito legal, porque
É um processo, a biorremediação é um processo no qual organismos eles são utilizados para reduzir ou eliminar um contaminante. E aí a gente tem a utilização de bactérias, de fungos, de plantas, que já foi cobrado no Enem, e isso eu já mostrei para vocês também, tem uma questão aqui nesse material sobre isso. E nessa imagem aqui eu trago um derramamento de petróleo. Ó, eu tenho petróleo que é um poluente, né? Tá? Que é um problema muito grande que a gente está tendo, inclusive, ó, muito recentemente, a aprovação da exploração da Foz do Amazonas, né? Então, talvez não esse ano, porque está recente, mas nos próximos anos eu tenho certeza que isso vem no Enem também. Essa exploração petrolífera na Foz do Amazonas, ela vai ser cobrada futuramente, tenho certeza. E aí a gente pode, no eventual derramamento de petróleo, utilizar alguns micro-organismos para degradar, né, esse petróleo. Né? Nesse caso aqui, eu tenho essa charge mostrando algumas bactérias degradando esses resíduos de petróleo. E a gente tem também, como já caiu no Enem, a fitorremediação, que é a utilização de plantas para mobilizar, para retirar do ambiente esses poluentes. E eu tenho vários tipos, né? Isso aqui, inclusive, é uma questão que caiu em 2024, né? Ano passado, recentemente, que fala sobre os vários tipos de funções que as plantas podem fazer. Inclusive, ele perguntava no caso do metilmercúrio, né? Que eu quero falar ainda nessa aula para vocês sobre metilmercúrio, que é a fitoextração. O que a fitoextração faz? A absorção dos contaminantes pelas raízes. Tá? Então, o metilmercúrio, ele é um poluente que ele se acumula nos tecidos dos organismos. Né? Se ele se acumula nesses tecidos, a planta ela não consegue volatilizar, ela não consegue degradar muito fácil. Então, às vezes, é importante. Essa questão, na verdade, ela foi muito específica, eu achei, né? Porque a gente precisava saber das características do metilmercúrio para saber o que responder. Tá? Mas eu quero que vocês saibam o que é a fitorremediação. Que pode ser esse ano que caia, por exemplo, sobre bactérias, tá? Mas bactérias sendo utilizadas para eliminar algum poluente, tá? Isso é muito importante. Que caiu nessa questão aqui, ó. Depois vocês dão uma olhada. Cadê? Essa questão aqui, ó. Ele fala sobre uma espécie de cágados balelas, né? Que vive em águas poluídas do Rio Preto. Olha aí que interessante isso. Os animais dessas espécies, usados nesses estudos, são atraídos para esses locais por causa do acúmulo de matéria orgânica. E eu falei para vocês que a eutrofização ela pode ser causada pelo acúmulo de matéria orgânica, ou seja, eu tenho aqui um processo de eutrofização nesse lago. E essa eutrofização, esse acúmulo de matéria orgânica, está gerando o quê? A presença do cágado. Então, ó, lembra que eu falei para vocês que bioindicadores é um conceito que fala de presença ou ausência? Então, a resposta da questão seria bioindicadores, tá? Eu vou passar rápido por essa questão, mas, ó, em 2023, tá? Recente, pô. Esse conceito de E olha aqui, ó, nas alternativas. Biorremediação, organismos invasores, tá? Isso tá no Enem. E eu tenho certeza que vai cair esse ano. Beleza? E aí, ó, tem dois conceitos que é impossível não falar nessa aula aqui, que é o conceito de bioacumulação e biomagnificação ou magnificação trófica, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar e ele também já... Assim, o Enem adora biomagnificação e eu vou mostrar para vocês como. A bioacumulação, ela vai ser o acúmulo, né, de uma substância no tecido de um organismo, aqui nesse caso o peixe, né? Eu coloquei peixe porque é o exemplo, ao longo do tempo. Eu até dei um exemplo muito legal na aula para vocês, mas que eu não vou falar agora porque senão eu vou me estender muito, né? A gente tem pouco tempo. Mas eu tenho aqui esse peixe, né? E ele está vivendo a vida dele ali naquele ambiente. Ele está nadando, ele está se alimentando, ele ingere a água do ambiente, né? E a partir do momento que eu tenho o despejo de um contaminante nesse ambiente, esse peixe vai estar totalmente em contato, ele não tem para onde ir. Tá? É claro que alguns peixes mudam de local e tal, então até para estudar um poluente a gente tem que dar uma analisada nisso, né? Nas características desse peixe. E aí ao longo do tempo, esse peixe vai se alimentando, vai bebendo água e esse contaminante ele vai se acumulando nos tecidos, né? Principalmente dependendo da característica dele. E eu tenho, galera, a biomagnificação, que é o que já caiu bastante no Enem. Biomagnificação ou magnificação trófica. O que é isso? Vai ser o acúmulo de um poluente ao longo da cadeia alimentar, tá? Ó, o que acontece? Vamos supor que, nesse caso aqui eu estou falando de metilmercúrio, mas não é só o metilmercúrio, eu tenho agrotóxicos,
que fazem a biomagnificação também e diversos outros poluentes, tá? Mas o metilmercúrio é o mais queridinho, assim, nos dias de hoje, né? Além do microplástico. E aí o que acontece? Ó, eu tenho um acúmulo desse metilmercúrio no tecido dessa planta. E aí vocês já estudaram na ecologia teias de cadeias alimentares, né? Eu tenho ali o consumidor primário, que vai se alimentar dessas plantas, o consumidor secundário, que se alimenta desses, né? E aí vocês devem imaginar o quê? Por exemplo, aqui, ó, a truta, que é esse peixe maior aqui. Vocês acham que elas comem só um bacalhau? Não, elas comem vários. E esse bacalhau, ele já tem um acúmulo desse poluente aqui. Então, além da bioacumulação que essa truta está sofrendo, porque ela bebe essa água, ela ingere a água que está no ambiente e que está com poluente, né? Ela vai se alimentar dessa truta. E aí, consequentemente, dessa truta não, do bacalhau, por exemplo, desse peixe menor. Consequentemente, esse peixe maior aqui, ele tem o maior acúmulo de poluente no corpo dele, nos tecidos dele. Então, eu tenho aqui ao longo da cadeia alimentar um acúmulo, um aumento de poluente. E quem é, vocês? E aí eu pergunto para vocês, quem é o maior prejudicado da biomagnificação? Os topos de cadeia, pô. Os maiores animais. E quem é topo de cadeia? Nós, seres humanos, né? Então, ó, a gente tem aqui, eu vou passar rapidinho, um exemplo de Minamata. Minamata, no Japão, aconteceu ali, tem já um pouco mais de 20 anos, se eu não estou enganado. Eu não estou lembrado a data certa agora. Tapa da Zoom. Esqueci de avisar. Tapa da Zoom? Ah, beleza. Nosso aporte técnico aqui, valeu. Que foi um grande problema que aconteceu com o mercúrio, né? E eu volto a falar de mercúrio porque tem questão de mercúrio no Enem, tá? O que aconteceu? Uma empresa lá, que era, se eu não estou enganado, uma fábrica de carro, despejava mercúrio no rio. E até o momento eles achavam que dava em nada, né? Ah, vamos jogar aqui, porque o ser humano é acostumado a jogar tudo nos corpos d'água, né? Lixo, poluentes, enfim. Só que o mercúrio, nesse corpo d'água, ele passou por um processo, e isso eu vou falar mais à frente, tá? Que é a transformação do mercúrio em metilmercúrio. Então eu tenho, ó, o Hg, que é o mercúrio, se transformando num... cadê? CH3, que é um metil Hg, tá? Eu estou metilando, caramba, ficou. Eu estou metilando, eu estou aderindo, eu estou colocando, adicionando um grupo metil aqui nesse mercúrio. E isso vai aumentar a lipofilicidade do mercúrio. O que significa isso, professor? O mercúrio, quando ele se torna metilmercúrio, ele tem uma maior afinidade por gordura. E você deve imaginar, eu tenho bastante aqui, ó, não dá para vocês verem, mas eu tenho muitas reservas de gordura. Não só eu, quanto vários animais no ambiente. Então, esse poluente, quando ele se torna metilmercúrio, que é o grande problema, tá? Ele vai se acumular na cadeia alimentar. E quando o organismo ele se alimenta de outro, ele consome essas reservas de gordura. Então, o metilmercúrio ele é facilmente biomagnificado. Olha aí ó, a diferença de bioacumulação e biomagnificação, tá? E aí, ó, quem é que sofre mais? Os topos de cadeia. Vocês devem imaginar também que na Ásia eles se alimentam muito de pescado também, assim como a gente, os nossos ribeirinhos. Aqui no Brasil nós somos os que mais consomem peixe, tá? E aí tiveram muitos casos de crianças nascendo deformadas no Japão, porque o mercúrio ele causa os prejuízos neurodegenerativos, tá? Crianças com problemas neurodegenerativos, e aí causa deformações, má formação do cérebro, enfim. Então, nós, como topo de cadeia, nós deveríamos ser os mais preocupados com isso e a gente continua jogando. E aí eu falei para vocês do Japão, né? Mas olha aqui, galera. Olha isso aqui, o quão é recente e o quanto o Enem pode cobrar poluição e como pode cobrar poluição esse ano. Os Yanomami. Vocês devem lembrar que em 2024, né? Olha aqui essa notícia. 4 de abril de 2024. 9 comunidades Yanomami, 94% é muita coisa, galera, dos indígenas têm alto nível de contaminação por mercúrio. E aí, quando a gente fala mercúrio, nesse caso não é mercúrio, tá? Não é um mercúrio inorgânico. Isso é muito importante. É um mercúrio metilado, CH3Hg. Agora que eu peguei a manha da caneta aqui, ó. Tá? Mercúrio metilado. Por quê, gente? Existe um processo no garimpo ilegal que a gente chama de eu esqueci a palavra, eu não estou me enrolando na verdade para falar. Amalgamação, eu acho que é isso, do ouro. O
que é uma limpeza desse ouro, né? O ouro vem com várias impurezas e a galera, os garimpeiros, né, principalmente no garimpo ilegal, eles utilizam o mercúrio, ó, tem até aqui nessa foto, para tirar o ouro, né? Para remover o ouro dessas impurezas. Eles passam aqui, ó, né? Para retirar o ouro disso. E aí o mercúrio acaba caindo nos corpos d'água. E aí, como vocês devem imaginar, a gente teve grandes prejuízos, né? Dos Yanomami. Algumas crianças morreram, tá? Tiveram casos de pessoas com... E o mercúrio, ele não causa só doenças neurodegenerativas, tá? Tem outros prejuízos. E uma pesquisa da UFPA e do INPA também constatou, né, que tem um nível de mercúrio nesses indígenas. 94%, galera, não é uma população muito grande, tá? A gente pode ter ali, ao longo do tempo, uma extinção dessa população, pô. Extinção é um termo muito biológico, né? Mas a gente pode acabar com essa população indígena, certo? Então, e inclusive o mercúrio, a gente pode, por isso que eu grifei aqui o cabelo, a gente pode pegar nas mucosas e pegando amostras de cabelo a gente também consegue analisar o mercúrio, tá? E aí o que eu quero mostrar para vocês? Os tipos de poluentes, tá? A gente não tem muito tempo, mas na aula de revisão eu ainda vou bater nessa tecla porque eu acho muito importante, tá? Eu tenho o DDT, que foi um problema que aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, que também era um poluente que era usado ali para matar malária, o mosquito que transmitia malária, tá? E aí o DDT ele era altamente bioacumulável. E olha o que aconteceu. Quem sofria mais era o estopo de cadeia, que no caso, lá nos Estados Unidos, a águia, que é um dos símbolos deles, né? E aí, uma bióloga muito famosa, que é a Rachel Carson, tá aqui o nome dela, ela escreveu um livro chamado Silent Spring, em português, Primavera Silenciosa. Por quê? Porque ela percebeu ao longo do tempo que as águias estavam desaparecendo. A população de águias diminuiu muito e por isso Primavera Silenciosa. Não só das águias, mas porque a maioria dos pássaros estavam desaparecendo. Então a primavera não tinha o canto dos pássaros, né? Por quê? Porque são topo de cadeia, né? E o DDT causava uma fragilização dos ovos dessas aves. Então não nascia novas aves. Ao longo do tempo elas foram diminuindo, tá? A gente tem outros exemplos. Por exemplo, deixa eu ver, pesticidas, tá? Olha aqui, eu trouxe esses gráficos que já está desatualizado, tá? Mas a gente teve nos últimos anos, tá? De 2015, vamos colocar 2015, de 10 anos para cá, um aumento estrondoso, significativo de utilização de agrotóxicos. Olha isso, olha esse gráfico, galera. E esse aqui, ele é ainda mais assustador, por quê? São substâncias inéditas. Novas substâncias sendo aprovadas. Olha aqui o crescimento desse gráfico. O que significa isso? Que a ciência, né, os pesquisadores, eu me enquadro nisso, porque eu ainda trabalho nessa área, a gente não consegue acompanhar a quantidade de substâncias novas que surgem. Enquanto tem pesquisadores estudando 5 poluentes, surgem 20. E aí como é que a gente vai saber como o ambiente está, que prejuízo eles causam, o que vai causar nos peixes, tá? E aí tem uma diferença, tá? Entre poluentes, que eu quero falar muito disso ainda, que é poluentes inorgânicos e poluentes orgânicos. E eu quero que vocês se atentem aqui, ó, nos poluentes orgânicos. Por quê? Os orgânicos, porque por eles terem maiores cadeias carbônicas, olha aqui, carbono, 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 eles são mais lipossolúveis, tá? Não só por essa característica de ter muito carbono, tá? Tem outras coisas que influenciam nisso. Mas você deve lembrar que poluentes orgânicos são mais lipossolúveis, têm mais afinidade com gordura. E eles são os que mais bioacumulam e os que mais biomagnificam. Pesticidas, olha aqui, ó, fármacos, que a gente produz pra caramba também, derivado de plástico. Todos eles são extremamente... E olha aqui, olha que interessante. Os metais, eles não estão dentro desses, tá? Então o mercúrio em si, ele não é biomagnificador. Mas quando ele passa... Aqui, eu até trouxe um slide sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui. Não, acho que eu não coloquei. Mas, não, tá aqui, ó. O mercúrio, ele passa por um processo de metilação. Depois vocês dão uma olhada melhor nesse material, porque eu tenho pouco tempo para falar. Mas esse processo é por bactérias, tá? E aí esse processo de adição desse grupo metil vai fazer com que ele bioacumule, tá? Então a gente tem um erro, por exemplo, nessa questão aqui do Enem, tá? Já estamos acabando, ó. Cadê? Olha isso aqui. Ele fala sobre o rompimento de barragens, tá?
de uma mineração que vai derramar produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, tá? Isso aqui, se eu não estou enganado, foi Mariana, tá? Não sei se ele fala aqui na questão. Essa questão é de 2021, bem recente também. Ele falou aqui, ó, a concentração mais elevada de compostos citados são encontrados em... E ele dá vários níveis de organização biológica. Olha que interessante essa questão. E ele está falando de quê, ó? Cadê? Tá. Ele fala o quê, ó? De uma barragem de resíduos de mineração. Quando a gente fala de resíduos de mineração, a gente pensa em quê? Metal. Mas metal não é biomagnificador. A maioria dos metais não é. A não ser o nosso querido CH3 mercúrio, metilmercúrio, tá? Mas aí, a gente acha o erro na questão, só que a resposta é o quê? Desculpa, grifei errado. A resposta vai ser o quê? O maior nível de organização biológica, que são os golfinhos, tá? Esponja é um nível menor, fitoplâncton é a base da cadeia alimentar, peixes herbívoros são consumidores secundários e as algas também são a base. Então, a gente vai marcar o quê? Os maiores níveis de organização biológica. Apesar do erro dessa questão, o Enem também erra algumas vezes, tá? A gente consegue extrair coisas boas aqui nesse assunto, beleza? A gente se vê aí, galera. Até a próxima.